O Antônio Brum, vice de futebol gremista, deu uma entrevista coletiva, conversando com os repórteres sobre o ano do Grêmio e tudo mais. Então, era tema livre. Lá pelas tantas, o Iturbe, o JP Galvão, o Rodrigo Eli e o Luan entraram na pauta, os principais reforços da janela. E ele explicou o seguinte: o Renato queria pontas. E o Grêmio foi no mercado conforme a disponibilidade, tinha cara que tinha muito contrato, ganhava super bem, não tinha como, e a grana que o Grêmio tinha para pagar. O que o Grêmio pôde trazer foram esses dois jogadores. O Bezosi até estava jogando na Argentina, mas o Iturbe não. E aí quando eles chegam, demora um pouquinho para adaptação, para tudo mais, e o Renato teve que ajeitar o time de uma outra maneira, colocando, por exemplo, o JP Galvão jogando por dentro, mudando o jeito de jogar do time. E é por isso que esses jogadores têm poucos minutos. E se somar, eles não têm uma partida completa ainda, eles não jogaram um jogo inteiro ainda. E é por isso que na avaliação do dirigente é injusto e ele não consegue dizer se eles foram bem ou foram mal. Acha, por exemplo, que o Bezosi, na última partida que teve um pouquinho mais de minutagem, já foi melhor, já entrou bem em Fortaleza e melhorou o time do Grêmio. Mas que ainda é importante colocar e contextualizar nesta situação que nada é definitivo, não tem como ser definitivo, não tem como dizer nem que o Lucas Bezosi, nem que o Iturbe necessariamente deram certo ou errados no Grêmio, por conta de jogarem pouco, mas principalmente o Renato mudou o jeito de jogar, mas ele precisa de pontas e os pontas estão aí. Não veio o cara, mas o Grêmio não tinha disponibilidade, nem no mercado e nem de grana, para colocar dinheiro uma em cima da outra nesses dois jogadores. Sobre Rodrigo Eli e JP Galvão, que entra numa outra pauta, porque eles estão jogando mais frequente, são titulares, viraram titulares em alguns momentos do técnico Renato Portaluppi. A explicação é a seguinte: ambos estão ainda numa batida de Europa. Primeiro que vinham de pré-temporada, e isso é contextualizado, tem que ser colocado, eles não estavam jogando regularmente. Então assim, a gente lembra como é que é o começo de gauchão ali. Isso precisa ser colocado na conta deles também, a favor, né? Mas principalmente, o dirigente falou o seguinte: cara, são caras de 10 anos de Europa, de pensamentos europeus, de outra situação, e não é melhor ou pior, mas é que ele está focado para um jogo que hoje é diferente aqui. Então eles precisam passar por essa adaptação. O Rodrigo Eli, por exemplo, nunca tinha jogado um jogo profissional no Brasil, e o JP Galvão jogou há 9, 10 anos atrás, faz muito tempo, então isso acaba de alguma maneira prejudicando, mas ele também confia nessa adaptação. O Luan, é engraçado que o Luan também jogou pouco e disse que o Luan, que é o nosso quinto elemento aqui do reforço, ele falou: olha, o Luan é um cara que ele também entra nessa vaga de jogador contratado, que tem poucos minutos, mas que ele já pode dizer que agregou, que é uma boa contratação por todo o ambiente, por tudo que o Luan fez, né? O Luan tem todo o bastidor, a torcida abraçou o cara, o Renato, o grupo e tal, então ele já avalia como bom, mas também diz: olha, é poucos minutos, são poucos minutos. Tanto que o Grêmio nem avança muito pra gente para dizer: olha, vai renovar ou não vai, nós vamos ficar com ele ou não vamos. Ninguém no Grêmio falou se vai ter essa renovação com o Luan, porque a gente ainda não sabe. Mas ele disse, já dá para dizer que é uma boa contratação e que agregou por todo o bastidor, mas também entra naquela situação de poucos minutos jogados. Basicamente isso que disse Antônio Brum na sua entrevista coletiva hoje lá no CT, falando com os repórteres depois do treinamento e tal, e enfim, pensando em antes do Clássico Grenal. Agora é tudo fechado, o Grêmio vai se trancafiar e tal, e a gente vai ficar aqui tentando descobrir o que acontece no bastidor. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.